Arquitetura, a arte de criar espaços. Basicamente, a arquitetura é toda e qualquer modelagem artificial e construção feita em algum ambiente físico. É essa área que define os estilos e até os métodos de projeto das construções. E uma coisa é certa: assim como outros campos, a arquitetura vem buscando se moldar às inúmeras tendências e estilos de vida que vêm surgindo. Um exemplo de tendência que vem influenciando não só a arquitetura, mas todas as áreas, é a chamada explosão demográfica, ou seja, o crescimento constante da população mundial. O fator decorre de variadas razões, variando conforme o período histórico e as diferentes regiões. Esse crescimento populacional é uma tendência que vem fazendo muitas áreas repensarem seus projetos e se planejarem para atender a novas demandas que surgem todos os dias. Diante disso, há alguns anos, os profissionais de arquitetura já vêm trabalhando para solucionar problemáticas de grandes centros e populações urbanas. O próprio arquiteto Fábio Penteado já declarou que busca por uma arquitetura da multidão. Um exemplo ligado à explosão demográfica é a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, instituição privada conhecida como o maior hospital filantrópico da América Latina. Esse é um projeto que, desde o papel, foi pensado em atender o maior número possível de pessoas. E sem falar nos altos edifícios das grandes cidades, que comportam diversas famílias e muitas histórias. Outra tendência consolidada pela arquitetura foi a preferência pelas casas compactas. Movidos pelo menos é mais, há quem prefira apostar em projetos de espaços menores que, consequentemente, sejam mais baratos. A tendência envolve projetistas que conseguem enxergar no que era antes considerado pouco espaço a metragem ideal para as necessidades de uma família, seja ela grande ou pequena. Com o passar do tempo, as casas compactas podem se tornar uma opção cada vez mais comum. No Japão, por exemplo, essa tendência já é evidente. Há uma cultura ligada à compactação e praticidade urbana representada nos imóveis, ruas, comércios e transporte. Outro desafio dentro da arquitetura é o de melhorar a relação entre empresas e clientes, que buscam cada vez mais estímulos para criarem uma relação de fidelidade com marcas. E a arquitetura tem sido uma das responsáveis por proporcionar boas experiências aos consumidores. Com a projeção de espaços agradáveis, confortáveis e que despertem a atenção do público, a arquitetura dos lugares está cada vez mais ligada aos processos de venda. Nesse sentido, há algumas características que os arquitetos estão cada vez mais atentos na hora de trabalhar em um projeto de empresa, focado na experiência do cliente. Além da fachada, há preocupação com o ambiente físico que envolva uma organização. Design apropriado e que proporcione a facilidade em encontrar itens, no caso do comércio. Outros pontos importantes são a iluminação e o paisagismo corporativo. Neste caso, para levar benefícios aos clientes, como oxigenar o ar, proporcionar sensação de bem-estar e até mesmo trazer mais vida ao espaço. A arquitetura pode utilizar seus artefatos para ajudar as marcas a proporcionarem uma experiência única aos clientes. A seguir, confira o depoimento da Helena Carvalho, que fala sobre experiências que já teve como consumidora. Oi, meu nome é Helena, sou estudante de enfermagem e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência nos espaços físicos aonde eu tenho o costume de frequentar para adquirir algum produto. Primeiramente, eu acho que esse espaço ele é extremamente importante. Eu gosto muito de ir presencial, nos lugares. Então, eu acho que além da roupa, se encaixar bem, eu acho que o ambiente ele também é muito importante. Ele tem que ser muito acolhedor. Ele tem que ter, cores diferentes. Às vezes um sofá diferente, um tapete diferente, enfim, coisas que destacam, que fazem toda a diferença. Eu me lembro perfeitamente de uma loja que eu fui há mais ou menos um mês atrás, onde todo o espaço era em desenhos geométricos. Então, na verdade, as cores, elas faziam um jogo, assim, era um jogo de cores super bacana. E aí, toda vez que eu lembro desse espaço, eu penso na experiência que eu tive lá dentro, porque as roupas, elas super combinavam com isso também. A atendente era extremamente acolhedora, enfim, foi muito legal. Assim como a arquitetura afeta a vida das pessoas de maneira visual, ela também pode transformar um grupo de pessoas por um motivo maior.
Nasce, então, uma tendência de economia compartilhada. A Ecovila, por exemplo, é um assentamento ecológico, um lugar onde pessoas vivem juntas com o objetivo de ter um baixo impacto ambiental e grande cooperação social. Essa forma de vida tem como base 4 fatores: dimensão ecológica, econômica, social e cultural. Tudo isso compondo a tendência de vida compartilhada. Esse modo de viver está ligado à conscientização a respeito do valor e acesso aos bens, racionalização dos recursos financeiros, construção de laços de confiança. A economia compartilhada anda fazendo história dentro de novos formatos de arquitetura e moradia. E por que não? Esse é um estilo de vida que tem sido adotado principalmente por muitos estudantes universitários. O Andrei, por exemplo, morou durante 1 ano dividindo a vida com outros jovens. Confira! Olá, meu nome é Andrei, eu sou estudante de jornalismo e eu vim aqui compartilhar um pouco da minha experiência com a economia compartilhada durante meu intercâmbio de 1 ano e 2 meses em Portugal. Lá, eu dividi quarto com uma amiga inicialmente, nos primeiros 6 meses. Além de economizar, eu consegui aprofundar os meus vínculos de amizade, né, durante esse período, então um ponto positivo para a economia compartilhada. E depois que eu renovei o meu intercâmbio por mais 6 meses, eu fui morar numa casa com 10 pessoas. Essa casa era gigantesca e além disso, né, de expandir ali o lado financeiro na questão de ajudar também, os meus laços de amizade ampliaram bastante. Então me ajudou muito na comunicação com as pessoas, eu conheci novas pessoas, eu criei vínculo e hoje eu tenho amigos que eu levo para a vida, né? Então, eu acho que a economia compartilhada, ela vai além do financeiro e ela te ajuda, né, mesmo a fazer amizades e ela abre portas, né, nesse caminho e nesse sentido também. Não podemos deixar de mencionar as tendências que transformam o mundo para melhor, trazem mais esperança e ajudam o mundo a respirar. Estamos falando agora da arquitetura sustentável. A tendência está diretamente ligada com uma preocupação com o meio ambiente. Aqui temos projetos arquitetônicos que buscam otimizar recursos naturais dentro dos espaços. O propósito é diminuir o impacto ambiental sofrido pelas construções e reformas de edifícios, casas, surgimento das fábricas. É a arquitetura se relacionar com o ecossistema de outra forma. A arquitetura faz o mundo ser o que é. Traz luz e beleza às ruas, aconchego para pessoas e encanto aos olhares. Nas palavras do arquiteto e urbanista Le Corbusier, a arquitetura é um estado de espírito e não uma profissão.